aqui, né, depois de passearmos pelo nosso noticiário do dia. São 2h22, nós estamos aqui no estúdio recebendo Marcos Carneiro, presidente do Instituto dos Auditores Fiscais da Bahia, que a gente deseja uma ótima tarde. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado pela oportunidade, Luiz. Estamos aqui à disposição para falar sobre a nossa atuação, a atuação dos auditores fiscais para o bom desempenho das finanças públicas do nosso estado da Bahia. É curioso porque essa semana eu entrevistei um auditor fiscal, o Arthur Leone, né, da Receita Federal, porque essa semana tivemos uma operação muito importante no interior do estado, na região ali sul e sudoeste, né? Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro e Poções. Pronto, minha memória está boa. E uma operação chamada Operação Xepa, que aconteceu lá, importante atuação dos auditores fiscais, analisando os trânsitos fiscais, percebendo empresas que se utilizam de laranjas, enfim, para levar benefícios. Mas não é sobre a operação que nós vamos falar, né? Ali, nesses momentos, a gente percebe a relevância e a importância do trabalho, por vezes silencioso, do auditor fiscal, né? Que é de manter o equilíbrio, porque isso interfere diretamente, inclusive, no valor do imposto que é cobrado da gente, né? Perfeito, perfeito. Na realidade, o trabalho dos auditores fiscais, ele é fundamental em um Estado democrático de direito, porque não existe Estado democrático de direito sem tributação. Uhum. Então, o Estado precisa de recursos públicos para poder fazer as suas políticas públicas. Aí vem o trabalho do auditor fiscal na arrecadação dos impostos, na viabilização de que os recursos sejam aplicados com qualidade, para que a população tenha o retorno que ela realmente precisa. Não adianta só arrecadar, é preciso fazer também bem feito e o que a cidadania exige de um Estado democrático de direito. Então, esse processo aí é que nós estamos envolvidos, porque nós atuamos na arrecadação, na fiscalização, na aplicação dos gastos públicos, mas que eles sejam feitos com a devida qualidade. Isso aí que nós precisamos. Educação de qualidade, saúde, hospitais bem equipados com profissionais, estradas bem trafegáveis, não pode ser essa BR-304 que nós temos aí, loucura, né? Essa loucura que nós vivenciamos ano após ano. Então, é esse o nosso trabalho, de propiciar para que o gestor público, para que o nosso governador tenha condições de fazer boas aplicações para que a sociedade seja a maior beneficiada. O controle devido do que entra e do que sai, e, acima de tudo, como isso interfere diretamente na vida do cidadão, né? Os recursos são escassos. Perfeito. Na carga tributária nossa hoje é bastante elevada. O pobre hoje paga mais tributo proporcionalmente que os ricos. É uma inversão da lógica. A tributação do consumo nossa é muito alta. Com essa reforma tributária, a gente tende a melhorar um pouco, porque a gente vai dar uma tributação com maior transparência, com maior simplicidade, com que o cidadão compreenda realmente o que ele está pagando, que o tributo vai ser pago na ponta. Com isso, precisamos exercitar mais a cidadania. Precisamos empoderar o cidadão. Aí vem o projeto de educação fiscal. E esse projeto de educação fiscal, né, vamos falar dele agora, para você que está sintonizando agora o rádio, a TV, aí no YouTube, acabou de colocar o Boa Tarde Bahia para assistir, pronto. Esse é Marcos Carneiro, ele é presidente do Instituto dos Auditores Fiscais da Bahia. E eu vou entrar agora num assunto que para nós é muito, mas muito interessante mesmo, porque aqui no Grupo Bandeirantes, a nossa proposta de empoderamento da população é através da educação, é através da difusão da informação de qualidade, informação checada. E esse propósito, né, as inscrições para o prêmio IAF de Educação Fiscal estão abertas aí a partir do dia 1º de julho, vai até o dia 31 a inscrição, né? Promovido pelo Instituto dos Auditores Fiscais da Bahia. São profissionais da imprensa que tenham produzido conteúdos, seriam matérias, artigos ou outros conteúdos relacionados aos assuntos tributários que poderão se inscrever nesse prêmio. Bacana é que, além de serem fontes, os auditores fiscais estão criando um caminho para estimular a difusão desse tipo de conteúdo. Quer dizer, falemos mais a respeito, para que a população saiba mais a respeito do assunto, ou dos assuntos que envolvem a atuação do auditor fiscal, né? Antes de falar diretamente sobre o prêmio, convém ressaltar de que a nossa atividade, os auditores fiscais estão considerados na Constituição Federal como atividade essencial ao bom funcionamento do Estado brasileiro, Estado no sentido lato.
para caracterizar realmente amplo, né? a importância das atividades do auditor fiscal. E por isso que a gente tem esse prêmio de educação fiscal para atingir as várias vertentes para o bom exercício da cidadania. A começar desde as escolas, o ensino das crianças, o ensino básico, o ensino fundamental. Lembra-se da campanha do trânsito, do uso do cinto? Começou lá, com as crianças. Meu pai, você tem que usar o cinto. A mesma coisa, a criança vai dizer, meu pai, você pediu a nota. Olha, aquela fiação ali que foi roubada, está roubando dinheiro do povo, é dinheiro nosso. Dilapidar o patrimônio público é nosso dinheiro. Então, essa conscientização da importância do tributo e de quem paga o tributo é o cidadão, é que precisa realmente estar na mente de cada um de nós e principalmente das crianças. Esse projeto envolve a educação, é um pilar, envolve as instituições, inclusive as instituições beneficentes, perfeito, as universidades, câmaras de vereadores, prefeituras, é um outro pilar. O pilar da imprensa falada, escrita, qualquer meio de comunicação que desenvolva o projeto envolvendo a função social do tributo, a importância de pagar impostos, o combate à sonegação, a qualidade do gasto, qualquer material nessa linha sendo desenvolvido é premiado, e a parte também de tecnologia. Empresas que desenvolvam softwares, aplicativos, que leve para a cidadania, para as crianças, para a população, fantástico, como você melhor controlar isto para que a sociedade tenha consciência realmente do que está sendo aplicado, do que está sendo arrecadado, do que está sendo investido, se a qualidade é boa ou não. Então, nós abrangemos todos esses aspectos nesse prêmio de educação fiscal. Então, nós além de fazer esse trabalho de conscientização, espero que a partir do próximo ano, o secretário Manuel Vitório e juntamente com a secretária de Educação estão aí engajados para a gente mudar um cenário, para ampliar esse prêmio de educação fiscal, tendo uma presença forte da Secretaria da Fazenda e da Secretaria da Educação nesse projeto. E nós continuaremos dando o devido apoio, porque a nossa ideia não é sermos protagonistas, é a gente fazer com que o projeto de fato funcione no estado da Bahia. São 2h29. A gente precisa se despedir da turma da TV, a turma que acompanha a gente aqui pela TV Band Bahia, dizer que foi uma satisfação. Lembrar, né, hoje é Dia dos Namorados, então trate aí de tornar o seu dia mais leve, carinhoso, afetuoso, né? Não necessariamente dando presente, não necessariamente tendo um companheiro ou uma companheira, mas sendo mais carinhoso com você também, tá bom? Nós voltamos amanhã, 14h, aqui na TV e seguimos, claro, na Rádio Band News FM no YouTube a partir de agora. Um abraço, excelente dia. 2h30, seguimos por aqui, portanto, para você que está no YouTube, você que continua conosco pela Rádio Band News FM, esse é o Boa Tarde Bahia. Estamos aqui na companhia nos estúdios hoje com Marcos Carneiro, presidente do Instituto dos Auditores Fiscais da Bahia, batendo um papo sobre a atuação da figura do auditor, mas também destacando um prêmio muito importante que tem o objetivo de trazer conhecimento e educação, formação de cidadãos a partir do momento em que ele conhece a atuação do auditor, mas principalmente conhece aquilo que o auditor fiscaliza, né? Por que o auditor existe e esse auditor pode ser o cidadão em primeiro plano, porque hoje em dia com smartphone, não é, Marcos? Verdade. As pessoas têm acesso, têm a oportunidade, por exemplo, se eu não me engano, o Estado tem um aplicativo chamado Preço da Hora, né, onde você pode fazer, por exemplo, a tabulação de preços. Olha, eu estou comprando litro, eu estou comprando a gasolina ali, se eu não me engano, a Zaná já conhece esse aplicativo, você tem um aplicativozinho lá, abasteceu o carro aqui, registrou, está custando tanto litro. Há um monitoramento para saber como é que anda o preço, né, em média. Isso ajuda pra caramba a entender se os dados dos órgãos oficiais de fato estão batendo com a realidade em termos de variação de preços, né? Então isso é muito importante, essa visibilidade vai fazendo com que o primeiro auditor fiscal seja o próprio cidadão, não é, Marcos? Com certeza. Esse preço são preços realmente efetivamente praticados na ponta. Então dá a ideia do cidadão, inclusive do local está sendo praticado, se você está próximo daquele local que está fazendo a compra mais barata ou não, para você ir lá e fazer a sua compra com o menor preço possível. Então, é também uma forma de exercitar a cidadania. Você divulgar esses dados, você facilita a vida do cidadão para adquirir uma mercadoria, um produto, um serviço por o menor preço possível. Nós estamos agora com essa questão toda em tramitação da reforma tributária. E para você ter uma ideia, a Associação dos Direitos Lojistas Nacional
fez uma campanha aí de um dia sem tributo. A FCDL, né? Federação das Câmaras de... Um dia sem tributo. Aí a gente faz o contraponto. Um dia sem tributo é um dia sem educação, é um dia sem segurança, Perfeito. é um dia sem hospitais, sem médicos, sem enfermeiros. Já imaginou um dia sem tributo na pandemia, na Covid? Mas o Estado estava ali presente o tempo todo mostrando o que é serviço público. E é perturbador isso, né? Porque a gente entende, o cidadão ele está cansado de pagar imposto. Então, o que acontece? Se ele não é educado para entender como esse tributo ele é estabelecido, de fato, ele tende a agir de uma forma mais rasa mesmo, a querer simplesmente não pagar. Inclusive sonegar, né? Pois é, mas só que na realidade, o empresário que faz uma campanha desta, ele deveria dizer para a população de que ele não paga tributo. Quem paga tributo é o consumidor, somos nós, é você, sou eu, que está ali embutido no preço da nota. Tanto que, quando ele contabiliza, a parte do tributo é segregada, porque ele tem que transferir isso para o Estado, então não é dele. Já foi pago pelo cidadão. O empresário apenas transfere, recolhe. Tanto que na proposta agora de reforma tributária, tem uma figura chamada split payment, em que, ao você fazer uma compra de uma mercadoria ou um serviço que você contratar, naquele exato momento que você paga, o sistema financeiro, já em harmonia com a administração tributária, vai separar aqui o tributo, manda para a União se for CBS, manda para Estado e município se for IBS, e a parte líquida vai para quem forneceu a mercadoria. Vai diminuir significativamente a sonegação, porque muitos empresários hoje, eles declaram que tem tributo a pagar e não pagam para o Estado. Ficam utilizando esse recurso como meio de financiamento da sua fazendo logística. Dinheiro com o dinheiro do povo, com né? Dinheiro do povo. Então, isso que precisa realmente ficar claro. E o mais importante, nós estamos fazendo uma reforma tributária do consumo. Nós somos um dos países que mais tributa consumo, em torno de 50%. Enquanto nos países da OCDE fica na faixa de 32%. E o pior, quem paga mais tributo no consumo é o pobre. É o pobre. É por isso que na reforma tributária tem uma proposta de cashback. Você devolver pelo menos para aquelas pessoas parte do tributo que estão lá no CAD único. Devolver mesmo, na veia. Sim. Dinheiro de volta para aquele pessoal ali que está pagando. Sim. Porque os ricos pagam proporcionalmente menos tributos que o pobre no consumo. E não podemos acabar por aí, não. Nós temos que ir para a tributação da renda, tributar os mais ricos. Você sabe que um sócio de uma empresa grande, tipo uma Braskem, um sócio de uma Braskem, uma empresa multinacional forte, Sim. aqui no Brasil, ao eles receberem dividendos, não pagam imposto? Você sabia disso? Que eles não pagam imposto? Você paga imposto, eu pago imposto de renda e ele não paga? Em cima dos dividendos que ele recebe. Que é uma renda. Que o rico não paga imposto sobre a renda que eles recebem da atividade empresarial. Isso tem que acabar no Brasil, pelo amor de Deus. É o único Brasil país no mundo que não tributa praticamente dividendos, só o Brasil. A gente tem uma ideia do que é imposto quando tem uma oportunidade, alguns mais raramente, né? Outros, infelizmente, não tem, quando você faz uma viagem internacional e você faz o tal do tax free, né? Aí o turista, para ser estimulado a consumir produtos de bens de consumo, né? Em determinados países, tem direito a, no aeroporto, ir a uma agência e requerer a devolução de pelo menos 17,5%, se não me engano, esse é o índice praticado na Europa. 17,5% você vai lá e recolhe o seu tax free. Então, assim, imagine, você faz uma compra de um bem que custa, vou fazer uma conta aqui rasa, né? Você faz uma compra de um bem de, sei lá, de R$2.000, quer dizer, você recebe de volta um percentual de quase 250, quer dizer assim, é quase 20%, né? Quase 200%. No caso, seria R$175 se fosse 17,5%. Quer dizer, é muito dinheiro se a gente analisar isso num volume um pouco maior. É, né? Porque a lógica mundial é você não tributar exportação. Se você está no exterior e você vem para... É como se você estivesse comprando para consumir aqui no Brasil. Por exemplo, eu estou lá nos Estados Unidos, estou comprando, ou na Europa, estou comprando uma mercadoria em que ela vai ser consumida aqui. Então, você, em regra, não tributa aquilo que é exportado. E na reforma tributária que nós estamos agora aí em curso, já aprovado no Congresso, ela está sendo regulamentada, esta lógica vem impregnada também nessa linha de que você não deve onerar o custo das mercadorias que vão ser exportadas para ter competitividade. O nosso empresário precisa ter
condições de competir igualmente com os demais países que fazem esse tipo de ação e não tributar as exportações. Para você que está aí do outro lado, está gostando desse papo, olha que você pode aprender muito mais sobre o estímulo aí desse prêmio IAF educaçãofiscal.org.br. Deixa de lado a cedilha e o tio. Prêmio IAF educaçãofiscal.org.br. Para a gente encerrar rapidinho, vamos explicar como é que funciona a premiação, quem pode participar e o que essas pessoas podem ter de retorno, além do conhecimento. É um prêmio muito simples. Uma escola, por exemplo, vou dar um exemplo bem rasteiro. Eu desenvolvo lá na escola uma horta, plantar lá hortaliças, etc. Desenvolvo um projeto de incentivar esse tipo de ação. Uma atividade dessa em uma escola, o que é que ele pode ter vínculo com um prêmio de educação fiscal? Vai para a gestão orçamentária. Quanto é que eu fazer aquela atividade eu economizei na compra de merenda? Um projeto desse é muito bonito. Então, é a coisa mais simples possível. É uma música, é um teatro, é uma matéria em que você mostre realmente a função social do tributo, a qualidade do gasto público, como melhor aplicar os recursos que são arrecadados pelo Estado. Está sendo efetivamente bem aplicado ou não? Uhum. Então, qualquer atividade nessa linha pode ser objeto de premiação. Isso em todas as vertentes. Na escola, nas instituições beneficentes, nas universidades, nas prefeituras, na Câmara de Vereadores, a imprensa que desenvolva qualquer nota versando sobre essa temática e as empresas de tecnologia. Então, é um prêmio que faz com que o cidadão seja empoderado no sentido de conhecer o real funcionamento da máquina pública e o destino dos recursos para a sociedade. Então, se empodera o cidadão, dando conhecimento a ele, para ele cobrar políticas públicas boas de qualidade por parte do governante que estiver naquele momento gerindo